mais importante a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo que está. Glória a Jesus. Peço que a igreja se coloque de pé em reverência à palavra do Senhor. Abre sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7. Nós iremos estar lendo o versículo 13 e 14 e depois nós iremos para o versículo 21 a seguir. Louvado seja o nome do Senhor. Eu confesso, pastor, que essa não era a palavra que eu tinha preparado. Eu tinha preparado outra. E aí, quando eu vim para a fisioterapia à tarde com meu filho, eu cheguei já quase de noite. E ali, já umas 6 e pouca, eu fui meditar na palavra e Deus mudou. Falei, Jesus, que mistério é esse? Deus sabe de todas as coisas, né? E a gente que é vaso, aleluia, não tem que fazer a nossa vontade, né? Mas é o oleiro que faz conforme o querer e a vontade dele. O nosso papel é obedecer. Louvado seja Deus. E é por isso que eu estava o tempo todo ali lendo, né? Meditando, porque praticamente não preparei a mensagem, né? Como o pastor falou, é Deus quem vai falar nesta noite. Louvado seja Deus no meu e o teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 7, aleluia, versículo 13 e 14, depois a partir do versículo 21. Glória a Jesus. Louvado e agradecido é teu nome, Jesus. Glória a Jesus. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Mateus capítulo 7, versículo, aleluia, 13 e 14, depois 21 a seguir, que diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. O versículo 21: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não fizemos, aleluia, não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direi abertamente: Nunca vos conheci. Abatai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-me-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, comparar-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto ensinava com autoridade e não como os escribas, sempre glorificando e exaltando o santo Senhor Jesus. Aleluia, irmãos. Mateus foi um dos narradores da vida e da história de Jesus. Ele também foi um dos discípulos, aleluia, de Jesus, e o objetivo dele, aleluia, era esclarecer aos judeus que Jesus era o Messias, o prometido e profetizado pelos profetas. Louvado seja Deus. E aqui Mateus, ele fala sobre um sermão, o finalzinho do sermão de Jesus no monte. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos aqui no versículo 13 que Jesus fala sobre dois caminhos: o caminho estreito e o caminho largo. Louvado seja Deus. O caminho largo é o caminho a qual muitos têm preferido andar por ele. Você aparentemente melhor, você aparentemente mais fácil, porém é um caminho cheio de pratos, laços e armadilhas. É um caminho que conduz à perdição, é um caminho que conduz à condenação, é um caminho que conduz ao inferno. Mas o fato, igreja, aleluia,
Deus. É melhor ser crente quadrado do que ser crente moderno e ir para o inferno. É melhor, aleluia, que você seja diferente de muitos crentes por aí, mas chame de crente caretas, de crente quadrados, mas irmos para o reino dos céus, do que imitarmos a modernidade do mundo e perdermos a nossa salvação. Porque não há dois caminhos que levam a Jesus Cristo, mas apenas um caminho que leva a salvação. O outro caminho, já disse, leva para o inferno. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Essa é uma palavra, igreja, de despertamento para minha e para a tua alma. Glória a Jesus. Louvado e agradecido é teu Louvado nome. seja Deus. Porque, igreja, verdade seja dita, muitas das vezes, aleluia, a modernidade está entrando com tanta intensidade dentro da casa de Deus, que tem crente que está sendo enganado e se enganando. Tem crentes que estão indo pela vibe dos outros. Ah, mas a igreja está assim, não sei o que, não tem problema. Ah, mas o pastor fulano faz assim, não tem problema. Ah, mas a pastora fulano faz assim, não tem problema. Louvado seja Deus. Há uns tempos atrás, aleluia, eu já usei muita maquiagem pesada, igreja. E aí eu parei de usar as maquiagens pesadas. Hoje eu uso discretinha. Louvado seja Deus, e um batom. Mas há um tempo atrás eu parei de usar as maquiagens. Comecei a usar mais assim, mais discreto. E aí uma pessoa chegou pra mim e falou assim: mas deixa de ser besta, tu deixou de usar essas coisas porque tu foi consagrada missionária. Eu conheço pastoras, missionárias e tal, que usa maquiagem que vê a quilômetro de distância. E eu falei pra essa pessoa: eu não tô nem aí pro que os outros fazem, porque o meu negócio não é com a missionária tal, não é com a pastora tal, mas o meu negócio é com Deus. Eu não estou no carnaval, eu não estou no micareta pra me enfeitar que nem palhaça. Porque, igreja, aleluia, eu não vejo nada demais a mulher querer fazer uma maquiagem, mas desde que seja discreta, que não seja, aleluia, querendo imitar a Jezabel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Não é porque a modernidade está entrando nas casas, aleluia, nas casas que se diz ser de Deus, que nós temos que nos igualar aos outros. Não é porque tem pastora, líderes que está aceitando a modernidade na casa de Deus, que eu e você tem que se deixar se enganar, aleluia, e seguir o caminho largo e ir para o inferno por causa de modernidade. Aleluia, a Bíblia diz: desperta, tu que dormes, desperta, Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ah, missionária, mas graças a Deus eu estou indo pelo caminho estreito, e está estreito mesmo, graças a Deus. Se você está seguindo por um caminho e o caminho está estreito, está difícil, aleluia, não murmure, mas agradeça a Deus. Sabe por quê? Porque, aleluia, o cristianismo fácil é aquele que muitos estão andando pelo caminho largo, mas aqueles que andam verdadeiramente pelo caminho estreito, aqueles que andam pelo caminho de Jesus Cristo, aleluia, padecem, passam por lutas, passam por provações, sim, mas entenda uma coisa: ainda que você passe
estreito. Não, aleluia, pode até ser difícil, mas não é impossível. Sabe por quê? O próprio Jesus Cristo é o caminho. No livro de João, capítulo 14, a Bíblia vai nos dizer que Jesus é o próprio caminho que nos conduz ao Pai. Ainda que seja difícil, não é impossível. E mesmo que seja estreito, Jesus está conosco nessa caminhada. Ele é Deus para segurar na minha tua mão e te dizer: não temas, que eu sou contigo. Não temas, que eu renovo as tuas forças. Não temas, que eu te guiarei. Eu ilumino teus caminhos. Eu te mostro o que deves fazer. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Maravilha. Aleluias. No versículo 21, como nós lemos, diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Olha aí. No grande dia, Jesus virá para muito: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E não será a igreja para pessoas que já estão lá fora, mas são pessoas que se dizem ser crentes. Sabe por quê? Porque muitos acham que porque fala em língua vai para o céu, porque profetiza vai para o céu, porque entra no mistério vai para o céu, porque carrega o título de crente vai para o céu, porque expulsou o demônio vai para o céu. Os dons e os talentos não nos pertencem, mas pertencem unicamente a Jesus Cristo. Os dons e talentos Ele nos emprestou para crescimento e benefício no reino dos céus. Louvado seja Deus em todos que dizem Senhor, Senhor, pertence ao reino dos céus. Mas todo aquele que ouve e pratica a palavra do Senhor. Glória. Porque é muito fácil em você usar os dons e os talentos que não são nossos. É muito fácil em você abrir a boca e falar: Jesus salva, Jesus liberta. É muito fácil ouvir aquilo, ler a palavra e falar com você. Aleluia, mas sabe o que não é fácil? É em você praticar o que está dentro dela. O que não é fácil é em você viver uma vida de obediência e santidade. Aleluia, é muito fácil vivermos uma vida de aparência, mas Jesus não está olhando a nossa aparência. Jesus não está olhando o nosso discurso. Jesus não está olhando as nossas vestes. Jesus está olhando a sinceridade do nosso coração para com Ele. Jesus está olhando a nossa fé nele. Jesus está olhando a nossa obediência. Glória a Jesus. Aí é mesmo assim. Aleluia. Por meio da fé e obediência que vocês seremos salvos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos que entram na casa do Senhor, aleluia, fica tão desligado, desapercebido, e sai da porta da rua, não lembra mais o que foi dito, o que foi pregado, o que foi louvado. Aleluia, o que pergunta qual foi o capítulo que leu. Ah, eu não me lembro. Qual foi o livro? Eu não me lembro. Falou sobre o que? Eu não me lembro, porque estava disperso na casa do Senhor. É por isso que a palavra diz: desperta tu que dormes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas todo aquele que ouve e pratica a palavra do Senhor Maravilha. Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aleluia. Ele vai continuar dizendo: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome nós expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Verdade. Assim será naquele dia. Muitos dirão: Senhor, eu preguei, eu louvei, eu profetizei, eu expulsei demônios, eu limpei a igreja, evangelizei, eu fiz tantas coisas em teu nome. Aleluia, louvado seja Deus. Mas Jesus dirá: aleluia, e então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aleluia, louvado seja Deus. Neste mesmo livro, no capítulo 25, a Bíblia nos conta a história de 10 virgens, nos conta a parábola que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. As prudentes tinham azeite reservado
porém as loucas não as tinha. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que por tardasse o noivo, as 10 virgens adormeceram. E quando, aleluia, meia-noite ouviu-se o clamor, aí vem o esposo. Elas se levantam e começam a preparar as suas lamparinas. As loucas se dão conta que as suas lamparinas estão se apagando. Então elas olham as prudentes e pedem um pouco do azeite. Mas as prudentes dizem: não, seja a casa que nos falte a nós, a vós, e diante delas que o vendem, comprai-o para vós. Meu Deus. E a Bíblia diz que passa o noivo, enquanto as 5 loucas vão em busca do azeite, a espreparada entra para as bodas e as portas são fechadas. Forte aí. As 5 loucas são todos aqueles que estão dispersos, despreparados dentro da casa de Deus. As 5 loucas são todos aqueles que não têm buscado azeite reserva. As 5 loucas são todos aqueles que ouvem, mas não praticam a palavra do Senhor. As 5 loucas são todos aqueles que vivem de aparência, aqueles que vivem de religiosidade. Aleluia, observe que as 10 eram virgens. A virgindade aqui representa religiosidade, mas aleluia, o que fez a diferença entre as 10 não foi a religiosidade, mas foi o azeite reserva. O azeite reserva representa a presença do Espírito Santo na vida do crente. Busque a presença enquanto há tempo. Busque o azeite reserva enquanto há tempo. Aleluia, Jesus. O tempo de se preparar é hoje. O tempo de buscar o azeite é hoje. O tempo de se encher do Espírito Santo é hoje. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Glória, Jesus. Aleluias. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Maravilha. As 5 prudentes tinham azeite em reserva. Essa é a diferença entre as 10 virgens. Aleluia, que 5 tinham azeite e 5 não tinham azeite. Ou seja, não basta ser um religioso, não basta apenas irmos para a igreja, não basta apenas ouvirmos a palavra, não basta apenas profetizarmos, falar em língua, pregar, louvar, evangelizar, mas é necessário ter a presença, ter o azeite, ter o Espírito Santo na minha e na tua vida. É necessário ter azeite reserva, é necessário estarmos preparados para se encontrar com o noivo, igreja. Ele, papai, é mesmo assim. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que à meia-noite ouviu-se o clamor, aí viu o esposo. Olha aí. Se Jesus voltasse agora, será que eu e você iria subir para o céu? Meu Deus. Como é que está a minha tua vida diante do Senhor? Verdade. Como é que está a minha tua botija diante do Senhor? Será que eu e você estamos verdadeiramente vivendo uma vida de santidade? Ou apenas estamos vivendo uma vida de religiosidade? Será que nós estamos realmente preparados para a volta de Jesus Cristo? Ou estamos apenas nos enganando, nos iludindo? Sim, porque a Deus ninguém engana. Jesus conhece o meio do teu coração. Jesus conhece o oculto e o escondido. Prova disso, aleluia, no livro de Jonas, capítulo 1. A Bíblia nos diz que Jonas foi engolido por um grande peixe. Passou 3 dias e 3 noites no fundo do oceano, na barriga do peixe. E ali de dentro ele clamou ao Senhor. E o Senhor ouviu a sua oração. Eita, pai. Do Senhor ninguém se esconde. Aleluia. Jonas tentou fugir da presença do Senhor. Ele tentou se esconder. O Senhor mandou ele ali vir pregar contra aquele povo. Ele foi para Tarsis, caminho contrário. Mas achando ele que estava fugindo do Senhor, sabe o que aconteceu? O Senhor mandou um forte, grande tempestade. Louvado seja Deus para Jonas entender que do Senhor ninguém se esconde. E quando ele manda, você tem que obedecer. Não adianta fugir do chamado, não adianta
pastores, o nosso vizinho, mas jamais enganaremos a Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Alguém pode estar dizendo, mas essa palavra é cravura, essa palavra aí está difícil, mas é a palavra que vai salvar a minha e a tua alma. Não adianta eu vir aqui, pregar chave de carro, chave de apartamento, dizer que Deus vai te dar carro, casa, dinheiro. Louvado seja Deus, e você perdeu sua alma para Satanás. Eu não vim aqui para fazer a minha vontade, nem para massagear ego de ninguém. Eu vim aqui para pregar a verdade. A verdade que cura, que salva, que liberta, que transforma a minha e a tua alma, a minha e a tua vida, e nos leva para o céu, igreja. Aleluia. Meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Há 5 anos atrás eu já me preocupei muito. Mas eu não vou pregar essa palavra porque vão dizer que é de mim. Vão fechar a cara, vão sair de culto, não vão gostar. Aleluia. Aí sabe o que aconteceu? Deus permitiu passar pelo leito, pelo vale da sombra da morte, literalmente. Aleluia, resumidamente. Foram 2 meses internada. Aleluia, louvado seja Deus. 3 cirurgias, 3 hospitais diferentes. Fui 5 vezes pro UTI. O médico aqui de Jiquié me deu 1 semana de vida. Em Salvador me deu 2 dias de vida. E tudo isso, aleluia, tinha muitos propósitos. Mas Deus falou que um dos propósitos principal que Ele permitiu, aleluia, passar por aquele vale é porque Ele mandava eu pregar nas igrejas e eu não ia. Ele mandava eu pregar de uma forma, eu pregava de outra. Aleluia. Mas depois do que eu passei, igreja, que Deus me deu uma segunda oportunidade. Eu não tenho mais a homem, mas unicamente a Jesus Cristo. Porque o homem pode tocar na minha carne, mas Jesus pode salvar a minha alma. Aleluia. Em você eu faço e o Senhor é o reino. Quem fala é Ele, quem capacita é Ele, quem trabalha na minha tua vida é Ele, quem transforma é Ele. Aleluia. Não é como Ele, como você quer. Meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra muitas das vezes pode até ser dura, mas é uma palavra que vai salvar a minha e a tua alma. Aleluia, Jesus. Aleluia, uma palavra que vai nos levar para o céu. Maravilha. Porque a igreja muitas das vezes estamos tão acostumados a ouvir palavras de bênção, que nós ficamos acomodados quanto a nossa salvação, quanto as nossas almas, e muitas das vezes até buscamos, oramos, mas deixamos de buscar pela salvação das nossas almas. Verdade. Deixamos de fazer uma autoanálise para ver que caminho nós estamos seguindo, se é um caminho estreito ou um caminho largo. É necessário que de vez em quando Jesus nos puxão de orelha. É necessário que de vez em quando Jesus use uma palavrinha mais dura, para que você venha despertar, para que você venha sair do comodismo, para que nós venhamos buscar pela salvação das nossas almas. Missionária, mas eu já estou fazendo tudo isso. Glória a Deus, faça mais. Porque quanto mais eu e você ora, quanto mais eu e você busca, mais santificação nós temos, mais intimidade com Deus nós temos, e mais Satanás se levanta. Porque está pensando que Satanás fica feliz quando vê o crente buscando? Não, eles ficam furiosos, eles se levantam mesmo. Mas entenda uma coisa: enquanto aí você estiver com o joelho no chão, Satanás vai se levantar para cair por terra e ser confundido no chão. Ser glorificado na minha tua vida, igreja. É mesmo assim, meu rei. Glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Maravilha. A Bíblia diz que quando as 10 virgens, aleluia, as 5 loucas vai em busca do azeite, as prudentes entram para as portas, as 5, aleluia, loucas chegam depois que as portas estão fechadas. Missionária, não dou a palavra não, faz parte. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que elas ainda vão até o noivo e dizem: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Sabe o que eu entendo? O azeite naquela época, aleluia, servia para acender as lamparinas. As lamparinas serviam para iluminar. Hoje nós temos porte pelas ruas. Naquela época não tinha luzes, aleluia, eletricidade. Era tudo por candeeiro, lamparina, o que seja. Louvado seja Deus. Porém, as 5 loucas chegam sem azeite. Então elas estão sem luz, elas estão no escuro. Aí o noivo olha de lá, onde o noivo
que não a conhecem. Aleluia, louvado seja Deus, e elas ficam de fora das voltas. Louvado seja o nome do Senhor, e assim será naquele grande dia. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, versículo 23 e 24 diz assim: e então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, semelhar-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. Essa casa que representa a minha tua vida. Se é a casa de areia, o vento leva. Eita! Aleluia, louvado seja Deus. Estar edificado sobre a rocha é Jesus. significa ouvir e praticar a palavra do Senhor. Será que eu e você, igreja, temos ouvido e praticado a palavra de Deus? Será que nós estamos verdadeiramente edificando a nossa casa sobre a rocha, que é Cristo? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu costumo orar, igreja, pedindo ao Senhor: me ensina cada dia ser ouvinte, leitora, mas principalmente praticante da tua palavra. Porque o que adianta, igreja, eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma para Jesus? O que adianta, igreja, conhecer a palavra do Senhor e ficar ali nos quatro cantos de várias igrejas, nas ruas onde Deus me leva? Eu prego o evangelho, a palavra vai salvar a todos, mas eu vou ficar de fora. Porque, aleluia, eu já disse, o fato de ser um pregador, o que significa que está salvo. Mas a palavra que eu estou pregando aqui para a igreja, se a igreja colocar em prática, a igreja vai ser salva, ainda que eu não seja, mas a igreja vai ser salva. Está entendendo? Para mim também ser salva, eu também preciso praticar aquilo que eu prego. Verdade. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Adianta. Louvado seja Deus, apenas pregar e não praticar. Eu preciso praticar, eu preciso viver. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, Senhora, mas tu és santa, não. Santo é Jesus. Mas eu me esforço para praticar. Eu me esforço para obedecer. Eu me esforço para fazer a minha parte com Deus. E assim tem que ser cada um de nós. Precisamos nos esforçar e buscar um azeite reserva. Precisamos nos esforçar e estarmos prontos, preparados para a volta do noivo. Verdade. Porque muito em breve ele virá sobre a Glória a Deus. para buscar a sua igreja, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Verdade. Aleluia. Mas a pergunta é: você está edificando a sua vida sobre a rocha? Será que nós verdadeiramente estamos edificando a nossa vida sobre a rocha, igreja? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu já disse e repito: não basta ser um religioso, não basta ir para a igreja, não basta ouvir, não basta ler. É preciso praticar a palavra de Deus. É preciso a vida de santidade. É preciso a vida de oração. É preciso a vida de renúncia. É preciso azeite reserva. É preciso obediência. Olha aí. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Maravilha. Vida de religiosidade e aparência não vai salvar a ninguém. Aleluia. Alguém pode olhar para mim e para a tua aparência, pode me julgar e dizer que não é um cristão ou que é um cristão, pode julgar e dizer que não vai ser salvo ou que já é um salvo, pode julgar e você dizer: é uma mulher de Deus, é um homem de Deus. Aleluia. Como também pode dizer que não é. Mas só quem sabe verdadeiramente quem é e quem não é um salvo é eu, você e Deus. Verdade. Porque eu sei como é que está a minha vida diante do Senhor. Você sabe como é que está a sua vida diante do Senhor. O Senhor sabe como é que está a tua vida diante dele. Ele sabe como é que está a minha vida diante dele. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que não basta viver uma vida de aparência, não basta viver uma vida de religiosidade, mas é preciso sermos praticantes da palavra de Deus, porque o Senhor está contemplando a nossa fidelidade e obediência para com ele, igreja.
Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ele ainda diz, no versículo 26, e aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, comparar-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. Sabe por que tem crentes por aí que qualquer coisa sai da igreja, qualquer coisa abandona a cruz? Aí muitas vezes bota desculpa no pastor, no irmão, na igreja. Ah, mas a igreja está cheia de problema. Ah, mas o pastor passou por mim, não me deu paz do Senhor. Ah, mas fulano olhou para mim com cara feia. Ah, mas fulano se levantou contra a minha vida. Ah, mas está fofocando. Ah, mas está inventando calúnia. Ah, mas está isso, está aquilo. Louvado seja Deus. Isso é crente imaturo. Isso é crente doente espiritualmente. Isso é crente anêmico. Crente que está construindo a sua casa sobre a areia. Crente que ouve, mas não pratica a palavra do Senhor. Porque o crente que pratica a palavra de Deus está edificada em Cristo e não abandona a cruz por qualquer coisa. Não sai da igreja por qualquer coisa. Não sai da igreja por causa de piculinha, de A ou de B. Porque você não vem para a igreja por causa de pastor, de pastora, de irmão, de liderante, de vizinho. Aleluia, mas nós viemos para a casa do Senhor por causa de Jesus. Nós viemos para a igreja por causa de Jesus. Sem ele eu estava em casa. Se o meu e o teu foco for Jesus, não há nada nem ninguém que vai nos tirar da fiação que Jesus nos colocou. Se eu e você está com foco em Cristo, nós não vamos ter defeito, piculinhas para nos afastar do propósito. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que edificam a sua casa sobre a areia. Louvado seja Deus, aleluia. É aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre. Compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. Eu tenho certeza que ninguém quer construir a sua casa de qualquer Deus é mais. Ninguém vai construir a sua casa, não precisa nem ser preto. Fazer a casa fora da. Eu vendo me rouba. Ver que o terreno está desabando. Construir minha casa aqui não vai. Vai não. Porque conhece o perigo. Ninguém quer morrer, ninguém quer ficar no perigo. Ninguém colocar a sua família em risco. Ah, eu vou construir aqui nesse terreno mesmo. Tá caindo, tá rachando, mas é mais baratinho. Eu vou construir aqui. Não. Prefere até morar de aluguel, mas construir num lugar que vai desabar, não constrói, porque sabe que vai morrer, sabe que vai colocar a família em risco. Agora, por que então edificar a nossa vida espiritual sobre a areia? Por que então não ter uma vida sólida diante do Senhor? Por que então, aleluia, não estarmos firmados em Cristo, igreja? Somente Jesus Cristo que pode me salvar. Só Jesus Cristo é a nossa rocha, a nossa força, o nosso alicerce. Aleluia. Se você pegando a Ele, que eu e você alcançaremos a salvação, alcançaremos, aleluia, o reino eterno. Somente por meio de Jesus Cristo que eu e você chegará ao Pai. Verdade. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando você vê o crente saindo da igreja, da presença do Senhor por qualquer coisa, pode ter certeza, ele está edificado sobre a areia. Aleluia. Mas sabe o que acontece? Aí quando vem o vento, vem a tempestade, derruba a casa dele, aí ele se dá conta que construiu a sua casa sobre a areia. Aí, aleluia, muito se arrepende e volta para a casa do Pai. Pastor, me perdoa, como foi dito assim. Pastor, me perdoa, me aceita de volta. Aleluia, eu preciso de Jesus, a minha vida está assim, está assado. Aleluia, não está dando certo, não está suportando. Pastor, ora por mim. Pastor, faz o que eu pego pela minha vida. Aí volta chorando,
porquanto vos ensinava com autoridade e não com os escribas. Louvado seja Deus. A palavra, o sermão de Jesus era tão poderoso que estava impactando o coração daquele povo. Mas aleluia, o que eu entendo aqui que aquele povo já estava acostumado a ouvir sermões. Mas sabe o que fez a diferença? É que aqueles homens, aleluia, louvado sejam os fariseus, doutores da lei, quando eles pregavam os sermões, eles pregavam como eles bem queriam e entendiam. Eles apenas viviam uma vida de religiosidade, de aparência, mas eles não praticavam verdadeiramente a palavra do Senhor. E eles precisavam citar outros, aleluia, louvado seja Deus, para basear aquilo que eles estavam pregando. Mas Jesus não estava citando o nome de outros, Jesus estava falando com a sua própria autoridade, porque Jesus, ele é, será para todos sempre o Rei da Glória, todo poderoso, general de guerra, o meu e o teu Salvador, igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Só Jesus salva, cura e liberta. Só Jesus é a minha e a tua rocha. Só Jesus é a minha e a tua força. A palavra é para mim e para ti nesta noite. Ouça e pratique a palavra do Senhor. Edifique a sua casa sobre a rocha que é Cristo. E nada vai te derrubar, nada vai te tirar da presença do Senhor, nada vai te tirar da fiação, nada vai te tirar, aleluia, do propósito que Deus te colocou. Você pode até se balançar como a palmeira. Observe, igreja, o vento sopra forte contra a palmeira. A palmeira, ela vai até o chão, mas ela se levanta. Mas o coqueiro, quando o vento bate, cai no chão e acabou. Tá entendendo? Não seja crente coqueiro, seja crente palmeira. Ainda que o vento sopre contra a tua vida e você balance de um lado para o outro, você vai se levantar, porque a sua raiz é profunda.